Mas nosso devocional, ele continua. Hoje, nós então partimos do capítulo 46 de Isaías. Isaías 46, a continuação, aquilo que a gente já tem lido nos últimos dias. Pois bem, ontem nós demos início no capítulo 40, a essa, vamos dizer assim, essa virada de página do povo de Israel. A profecia de Isaías estava sinalizando que eles teriam, a profecia denunciava toda a corrupção religiosa, todo o desvio dos caminhos do Senhor. Israel havia se desviado do Senhor. E por conta disso, Deus levantou os profetas, então, que denunciassem essa negligência de Israel com a lei do Senhor, com aquilo que o Senhor havia estabelecido. E Deus estava dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês e permitirei que os assírios, eles devastem a terra de vocês, e vocês serão uma terra desolada. Pois bem, você viu que até o capítulo 40 é essa descrição, essa denúncia do profeta Isaías contra os reis de Israel por essa negligência. E aí você viu que esses reis tão corrompidos que estavam ali em Israel, eles desejaram fazer aliança com o Egito, aliança até com alguns inimigos, para resistir a essa afronta, a essa guerra, esse levante dos inimigos assírios, né? E aí Deus disse: olha, não tem como, né? Sou eu que estou permitindo fazer isso. Mas da mesma forma que Deus permitiu que Israel sofresse juízo por parte dos assírios, Deus também iria julgar também os inimigos de Israel, ok? Pois bem, é esse cenário que a gente viu até o capítulo 40. E após o capítulo 40, agora diz respeito à volta do exílio na Babilônia. Então o povo, assim como Deus falou por meio do profeta, ele descreveu o que aconteceria, foi justamente isso que aconteceu. O povo, então, foi escravizado lá na Babilônia e ficou 70 anos lá. Depois disso, Deus sinaliza também por meio do profeta aquilo que aconteceria. Um fato importante é que Isaías viveu antes do exílio. Só que ele descreve coisas após o exílio. Aí fica a questão. Bom, se Isaías não viu o que aconteceu após o exílio, como que ele soube? Bom, justamente por isso que é profeta. Outra coisa, ok, como que o povo de Israel ficou sabendo disso? Pois bem, nós lemos ontem, se não me trai a memória, capítulo 8, 16, que todos os profetas do Velho Testamento, eles tinham discípulos. Então é provável que Isaías ele tenha relatado essas profecias então tenham sido guardadas pelos discípulos, e aí por ocasião do exílio, então esses pergaminhos tenham sido abertos, e agora esse povo recebia uma palavra de esperança através da palavra profética de Isaías, que veio antes do exílio. Então está aqui deflagrado, então, porque é profeta, esse que antecipa a informação, antecipa os acontecimentos, porque recebe por meio do Espírito. Amém? Então, a profecia a partir do capítulo 40 aqui é um anúncio de esperança, dizendo: olha, o exílio acabou. Então, Deus levanta Isaías aqui para falar para o povo uma resposta frente também à acusação que o povo estava fazendo. O que a gente vê aqui é um povo muito obstinado, que há muito tempo havia se desviado dos caminhos do Senhor. Então eles continuavam ali obstinados, primeiro, não reconhecendo a Deus, negligenciando a Deus, não reconhecendo Ele como o soberano Deus, o único Deus, né? Negligenciavam a Deus. E depois, Deus disse assim: olha, por conta de toda rebeldia, eu vou permitir que venha esse julgamento sobre você. Quando veio o julgamento, veio o juízo, aí eles disseram assim: Deus nos abandonou. Então agora, a profecia, a partir do capítulo 40, é Deus dizendo, por meio de profetas antes, dizendo: olha, quero dizer para vocês que eu não abandonei vocês. Isso é por conta da negligência de vocês. O exílio foi julgamento. Não foi negligência da minha parte, foi negligência de vocês.
Não foi negligência. Como vocês têm essa sensação que eu abandonei vocês, mas eu não abandonei. Quem me abandonou foram vocês, e por isso teve a consequência. Então, Deus se levanta, Deus anuncia também que Israel deveria reconhecer e testemunhar justamente o que Deus estava fazendo, o que Deus havia feito, por conta da negligência, para que todos soubessem, não era mais para cair nesse erro do povo de Israel. Então, agora a profecia ali no capítulo 42 também é que o profeta está esperando que Israel responda à bondade de Deus. Que ele compartilhe, Israel compartilhe sobre quem Deus é. Né? Então, a partir do capítulo 40 aqui, é essa redenção, essa mensagem de esperança, de uma redenção, de uma restauração, de uma restituição aqui de Israel, que havia se corrompido. O fato é que Deus estava dizendo para eles, olha, eu vou fazer tudo de novo de novo. Não vos lembre das coisas passadas, nem considerem as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Está saindo a luz, porventura vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então um povo que estava escravizado, exilado durante muito tempo, e agora recebe essa mensagem de esperança, isso aquece o coração desse povo para crer em Deus, novamente tudo aquilo que Deus faria. Só que tem um episódio aqui. O povo ainda continuava obstinado, o povo ainda continuava com o coração endurecido, dizendo que Deus havia abandonado ele. Portanto, mesmo após o exílio de Israel, Israel continuava obstinado. Deus anuncia então que enviaria um fato novo, uma coisa nova. Quem é esse? Era Cristo, ou seja, um povo desolado por ter sido destruído, com a sensação de estar abandonado. Deus está dizendo, eu vou fazer uma coisa nova, diferente de tudo que fiz antes. Eu vou abrir um caminho no deserto, colocarei rios no ermo, fazer uma coisa que você nunca experimentou. Vocês vão andar por caminhos que vocês nunca passaram. Vocês vão experimentar aquilo que vocês nunca provaram antes. E é isso, tudo apontava para a vinda de Jesus, ele estabelecendo o seu governo, ele estabelecendo o seu reino. Apontava também para Israel sendo restaurado lá depois do exílio da Babilônia. Mas, sobretudo, a mensagem é a vinda de Cristo. É sobre o Messias, sobre Cristo Jesus. Quando ele vier, ele vai estabelecer um reino que jamais terá fim. É a continuação do trono de Davi. E esse reino jamais terá fim. Pois bem, chegamos então no capítulo 46, e Deus fala aqui a respeito dos falsos deuses da Babilônia, que lembra o questionamento do povo era o seguinte, após o exílio, que diferença tem o Senhor, Deus nos abandonou? Qual a diferença tu tens tu para os outros deuses? Então o povo estava tão perdido que eles equiparavam, eles comparavam que Deus com os outros deuses. E aí, a profecia de Isaías já confrontava essa crença errada e essa obstinação, essa fé obstinada, errônea do povo de Israel. E diz assim, capítulo 46, diz assim, Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel, eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a vida, até que os seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, eu os carreguei e os salvarei. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhe fazer um Deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros. E quando o põem no lugar, ali ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. Quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde. Não pode livrar as pessoas de suas aflições. Não se esqueçam disso. Tenham-no em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes.
Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Ouça-me, povo teimoso, está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas. Não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Então Deus fala aqui a esperança. Anote só. Grato pela sua... Tá me ouvindo? Sim, grato pela sua compreensão. Só tive que resolver uma questão aqui. Como a gente falou, né? A gente está servindo aqui na conferência. E aí acabei de receber uma orientação aqui. E aí precisei só ajustar uma pequena questão. Obrigado pela sua compreensão. Isaías 46 aqui é Deus dizendo: olha, eu carreguei vocês no colo. E esses deuses aí, eles são carregados em carros de bois. Vocês falam e eles não ouvem vocês. E aí Deus dizendo: olha, ouça povo teimoso. Era um povo teimoso, um povo obstinado, né? Que está longe da justiça. Deus estava confrontando, porque depois de toda a repreensão, continuava obstinado. Sabe aquela coisa, a pessoa acabou de ser exortada, está fazendo de novo. É a gente falando, essa pedagogia com os filhos aqui, a gente consegue ver, né? Mas eu acabei de te falar isso. Está fazendo de novo. Era esse o povo de Israel. Ouça-me, povo teimoso, que está longe da justiça. Pois estou pronto para endireitar as coisas. Deus estava dizendo: olha, vocês são obstinados, vocês continuam no erro, mas eu estou pronto para endireitar as coisas. Não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Hoje, a gente está lendo aqui agora, né, e lendo Isaías aqui, essa mensagem de esperança messiânica do envio, né? A gente já sabe que Jesus já veio, óbvio. Isso tudo apontava para a vinda de Jesus, mas a gente tem que entender que Jesus veio, então em cumprimento a essa palavra, mas a partir de Jesus abriu-se então a porta, o tempo da graça de Deus. Porque quando o templo foi destruído após Jesus, 70 anos após Jesus, o templo foi destruído. O relógio do povo de Israel é o templo.
Quando o templo foi destruído, imagina o seguinte, o relógio de Deus parou. E faz 2000 anos. O relógio do povo de Deus, que é o templo, o relógio de Israel, parou. Por quê? A porta da graça se abriu para todos aqueles que não eram judeus, certo? Quando o templo for reconstruído, está muito próximo disso acontecer, o relógio continua rodando. E aí só tem mais 7 anos. Você vai ouvir, quando nós estudarmos agora, quem está estudando DNA, e quando nós chegarmos no livro do profeta Daniel, eu quero explicar um pouco melhor esse contexto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, eu vi ali a notícia, né, que o Papa morreu. Irmãos, a troca desse Papa, muitos dizem que tem como último Papa. É muito provável que a próxima figura agora esteja muito alinhada com os governantes que sugerem, que buscam, que coadunam, que corroboram, que defendem a tese do governo mundial. Isso, para nós, cristãos, é muito profético. Nós estamos vivendo, nesses últimos anos, um tempo muito profético e coisas muito aceleradas. A gente está diante de uma guerra comercial como nunca antes vista. Uma taxação, uma ofensiva aí dos Estados Unidos, retomando esse lugar de hegemonia. A gente está vendo a China, que aí a gente já sabe, né, o que durante muitos anos foi um lugar... Lembra-se que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando tinha alguma coisa da China, isso era até um motivo de, vamos dizer assim, de algo que não era bom, né? Então, assim, isso aí é China, isso aí é China. É verdade, isso aí é camelô, lembra? Agora me diz uma coisa, provavelmente aí, objetos perto perto de você aí, isso aqui, você vai ver, é China, né? O computador, China, roupa, China, muito eletroeletrônico, China. Ou seja, a China cresceu como nunca antes, né? Nas últimas décadas, né? Então está apontando aí para um povo muito forte, uma economia muito forte também. Agora está aí travando uma batalha, uma guerra comercial muito grande. Existe um alinhamento também, um alinhamento ideológico das nações. Por isso que agora essa guerra comercial aqui, ela não é somente comercial, é uma guerra ideológica. Existe um alinhamento mundial, existe um clamor mundial pelo governo mundial. Okay? Então, o cenário está muito propenso, clamando. Olha, alguém coloca a ordem no mundo e está uma bagunça. E isso, para o mundo, quando agora surgir essa figura do anticristo, é uma esperança. O mundo é assim, eles estão cegos de entendimento. Só que nós sabemos, nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. Existe esse alinhamento para o governo mundial. E aí vai surgir o quê? Uma figura política, que é o anticristo, a Bíblia descreve como um anticristo, e uma figura religiosa, que até então sempre foram... Quem é a figura religiosa do mundo? O Papa. Isso que eu disse. Com a morte hoje do Papa Francisco, eu não, sinceramente, os desdobramentos para o próximo Papa, ou o que vai acontecer a partir de agora, vamos ver os próximos capítulos agora. O fato é que nós estamos muito próximos de sermos arrebatados. A igreja dos vencedores será arrebatada. Ouça-me, povo teimoso que está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas.
Não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Sião, Jerusalém. O templo está construído lá? Ainda não. Eles estão lá. Lembra essa guerra agora que aconteceu? Propriamente, né? O Hamas contra Israel, toda aquela guerra, aquela afronta, né, que teve contra Israel, aqueles assassinatos, né, em série. Tudo isso é o que? A disputa daquele lugar. E o templo não foi reconstruído. O que os judeus estão pedindo? Que o templo seja reconstruído. Mas Deus prometeu que faria isso. Enviou Jesus. Jesus disse: destruirei o templo, reconstruirei em 3 dias. Aí todo mundo pensou que era o templo físico. Jesus está falando do corpo dele. Iniciou-se a partir de Cristo o tempo da graça. O templo físico foi destruído e não foi reconstruído ainda, faz 2000 anos. Agora, a partir do anticristo, o anticristo, essa figura, esse representante político mundial, que vai estabelecer paz entre as nações. Portanto, se houver paz entre as nações, que é o que todo mundo espera, o que a terra espera, bom, entre os judeus e os palestinos vai ter paz. Então, os judeus poderão reconstruir o templo. Quando reconstruir o templo, o relógio de Deus continua. Ou seja, tem mais 7 anos. E aí Jesus volta, estabelece seu reino aqui na terra. Portanto, nós está muito próximo, está muito alinhado que isso aconteça. Do tempo em que isso vai acontecer. Deus estava falando já, há 2.500 anos atrás. Ouça-me, povo teimoso, por meio do profeta Isaías, que está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Não, se já era, essa profecia já dizia que era agora, faz 2.500 anos. Imagina agora. Agora é mais agora do que antes. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Desça, ó Babilônia, e sente-se no pó, pois chegaram ao fim seus dias no trono. A bela Babilônia nunca voltará a ser princesa encantadora e delicada. Pegue as pedras de moer e faça farinha. Remova seu véu e tire seu manto. Exponha-se à vista de todos. Você ficará nua e envergonhada. Eu me vingarei e não terei compaixão. Nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Ó bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio. Nunca mais será conhecida como rainha de reino. Pois eu estava irado com o povo escolhido, e para castigá-los os entreguei em suas mãos. Mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos. Disse: serei rainha para sempre. Não refletiu sobre as suas ações, nem pensou nas suas consequências. Então agora aqui a profecia contra a Babilônia. Lembre-se. Primeiro, o Império Assírio viria e devastaria Israel. Isso aconteceu, isso aconteceu, os inimigos vieram ali e já devastaram Israel. Depois, a Babilônia, eles vêm e levam Israel cativo, o povo de Israel cativo, 70 anos, Babilônia. Só que agora Deus denuncia e dá uma sentença de juízo, de julgamento contra a Babilônia também. O que deve ficar claro aqui é que Deus houve uma permissão de Deus que isso tudo acontecesse, mas eles não deixaram de ser inimigos de Israel. E por conta disso, por conta daquilo que eles fizeram, Deus os vingaria Israel. Por isso que agora a sentença é contra a Babilônia, dizendo o seguinte: olha, você diz, eu sou rainha para sempre, eu vou governar para sempre, eu sou império, é o orgulho do mundo. A gente deve perceber aqui que tem tiranos, imperadores, gente má, achando que são deuses. E Deus disse, e ele estava denunciando contra a Babilônia, dizendo assim: olha, vocês disseram que vocês têm governo para sempre, seria rainha para sempre. Você não refletiu sobre suas ações, nem pensou nas consequências. Ouça isso, você que ama o prazer, que vive despreocupada, sentindo-se segura. Você diz: sou única e não a outra. Porque imagina, o império da época, o grande império da Babilônia, ninguém podia contra eles. Aí Deus estava dizendo, através do profeta: você diz, sou única, não a outra. Nunca verei viúva nem perdoarei meus filhos. Essas
duas coisas lhe acontecerão no mesmo instante: ficará viúva e perderá seus filhos. Sim, essas calamidades virão sobre você, apesar de toda a sua feitiçaria e magia. Sentia-se segura em sua maldade e dizia: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganavam. E pensava: sou única, não há outra. Por isso a desgraça a alcançará. E você não poderá evitá-la com encantamentos. A calamidade cairá sobre você e não terá como comprar seu livramento. Uma catástrofe a atingirá de repente e não estará preparada para ela. Use sua magia, use os encantamentos a que se dedicou todos esses anos. Talvez eles tenham algum proveito, talvez assustem alguém. Você está cansada de tantos conselhos. Onde estão os seus astrólogos? Você está cansado de tantos conselhos. Onde estão os seus astrólogos que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses? Que se levantem e salvem do que o futuro lhe reserva. Mas eles são como palha que queima no fogo. Não podem salvar a si mesmos das chamas. Você não receberá deles ajuda alguma. A fogueira deles não aqueça. Que a fogueira deles não aqueça ninguém. Seus amigos, com quem você negociou desde a juventude, seguirão cada um o próprio caminho. E não haverá ninguém que a salve. 48. Você percebe aqui que mesmo após o exílio, Israel continuava obstinado e Deus anuncia que faria uma coisa nova. Mas Deus estava chamando-os ao arrependimento. E estava dando uma mensagem de esperança ainda, dizendo que julgaria até mesmo os inimigos de Israel. Então imagina esse povo pegando os pergaminhos, lendo, e está aqui a profecia, está dizendo: olha, eu vou despedaçar vocês, ó Babilônia. Mas é Deus falando: olha, Deus falou aqui dos nossos inimigos, ele vai acabar com os nossos inimigos, é para nós nos voltarmos para ele. Era isso que eles estavam lendo. Olha agora: ouça-me, ó filha de Jacó. Agora está falando para Israel. Vocês que são chamados pelo nome de Israel e vieram da linhagem de Judá. Escutem, vocês que juram em nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Vocês se chamam de habitantes da cidade santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás eu lhes disse o que aconteceria, então agi do modo repentino. E todas as minhas previsões se cumpriram. Pois sei como vocês são teimosos, seu pescoço é rígido como ferro e sua cabeça dura como bronze. Por isso, lhes falei o que aconteceria, anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem: meus ídolos fizeram isso, minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões e as viram se cumprir, mas não querem admitir. Olha, Deus está dizendo. Deus dizendo: fui eu que falei o que aconteceria para vocês, com vocês, para que vocês não dissessem que foram os deuses de metal, de madeira que vocês criaram para vocês que fizeram isso. Agora eles anunciam coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado, para que não digam: já sabemos disso. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas. Meu Deus, irmãos. Agora tira o povo de Israel da cena e aplica isso aqui para a sua vida. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas, sobre as quais vocês nunca ouviram. Pois sei muito bem que são traidores rebeldes desde que nasceram. Contudo, por causa do meu nome e da minha honra, refrearei a minha ira e não os exterminarei. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas da fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa. Sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado e não repartirei minha glória com os outros. Ouça-me, ó família de Jacó, Israel, meu escolhido. Somente eu sou Deus, o primeiro e o último. Minha mão lançou os alicerces da terra, minha mão direita estendeu os céus lá do alto. Quando chamo as estrelas, elas aparecem todas em ordem. Acaso algum de seus ídolos lhes disse isso? Venham todos vocês e ouçam. O Senhor escolheu seu aliado e o usará para acabar com o império da Babilônia e destruir os exércitos babilônios. Eu disse, eu o chamei. Meu Deus. O Senhor escolheu seu aliado e o usará para acabar com o império da Babilônia e destruir os exércitos babilônios.
Agora, peraí. Em determinado momento, o aliado de Deus era a Babilônia, para julgar Israel. Agora, Deus está dizendo, eu vou acabar com a Babilônia. Eu tenho um aliado. Quem era esse? O Império Persa, que veio e livrou Israel do Império da Babilônia. E Deus disse, olha Deus dizendo, verso 15, eu o chamei, sim, eu o enviarei nesta missão e ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam, desde o princípio eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora o Senhor soberano e seu Espírito me enviaram com essa mensagem. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que o cobriria como as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis como a areia da praia. Não teria sido necessário destruí-lo, nem eliminar o nome de sua família. Olha, Deus está dizendo, se você não fosse obstinado, não precisaria isso ter acontecido. Saiam do cativeiro, deixem a Babilônia e os babilônios, proclamem essa mensagem, anunciem-na em alta voz para os confins da terra. O Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Não passaram sede quando ele os guiou pelo deserto. Ele partiu a rocha e a água jorrou para que bebessem. Mas para os perversos não há paz, diz o Senhor. Chegamos então no capítulo 49, e agora anuncia a respeito desse rei messiânico, que também foi descrito no capítulo 9, no capítulo 11. Capítulo 49 agora, ele anuncia a glória que virá através do Messias, através do broto do renovo, do broto dessa árvore, né? Diz assim, ouçam-me, vocês em terras distantes, prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes do meu nascimento, desde o ventre ele me chamou pelo nome. Tornou as minhas palavras de juízo afiadas como a espada, escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, e me trará glória. Respondi, mas o meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora fala, Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. Ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Está falando de quem aqui? Cristo. Você, olha só, escolhido desde o ventre. Olha só, a profecia. Ele diz, você, quem? O Cristo, o Messias, fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. Cristo é a luz dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Se você não é judeu, você é um gentil. Mas saiba de uma coisa, mas ele veio mais do que para restaurar o povo de Israel. Ele se tornou o luzeiro no meio da nossa escuridão. Ele se tornou uma esperança para todos nós. Deus tem um povo na terra, são os gentios, são os judeus, mas ele veio para os que eram seus. Os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. A luz chegou para nós que não éramos judeus. Nós, gentios, a profecia estava dizendo, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim, eu farei luz para os gentios e você levará a minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel. Diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes. Reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão, por causa do Senhor que é fiel, por causa do Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo certo, eu lhe responderei, no dia da salvação, o ajudarei.
Eu o protegerei e darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas, e se alimentarão em pastos verdes, e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá. Pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará, ele os conduzirá a águas frescas. Eu não lembro a você de nada isso aqui. O Senhor é meu pastor, e nele não tem falta de coisa alguma. Me leva a águas, a pastos verdejantes, e me leva a águas tranquilas. Pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará, e ele os conduzirá a águas frescas. Transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e ao oeste, e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus, alegrem-se, ó terra, e rompam em cânticos ao monte, pois o Senhor consolou o seu povo, e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer? Olha agora, o povo de Israel dizendo, não, o Senhor nos abandonou, ele nos deixou, por isso que nós somos exilados. Deus estava dizendo, não, eu não deixei vocês, isso aí foi pela negligência, vocês que me abandonaram. Isso aí é uma correção de rota. Isso aqui é só uma disciplina, é um julgamento que eu estou fazendo sobre vocês para que vocês se arrependam. Eu não esqueci de vocês. Pode que a mãe se esqueça, vamos lá, pode a mãe se esquecer do filho que ainda ama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso seja possível. É muito difícil uma mãe abandonar os filhos, mas ainda acontece. Ainda é muito difícil. Mas mesmo que isso fosse possível, eu jamais me esqueceria de vocês. Pode que uma mãe abandone os filhos, mas eu jamais me esquecerei de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve seus descendentes voltarão, e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Olha, está falando de Israel aqui. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eles serão como joias, e você se enfeitará com eles, como uma noiva se enfeita. Seu povo logo encherá até as regiões mais desoladas de sua terra abandonada. Seus inimigos que a escravizaram estarão bem longe. As gerações nascidas no exílio voltarão e dirão, precisamos de mais espaço, essa terra é pequena demais. Então você pensará, quem me deu todos esses descendentes? Quase todos os meus filhos foram mortos, e os que restaram foram levados para o exílio. Fiquei aqui sozinha. De onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? Irmãos, olha só. Vamos lá. Israel foi destruído, certo? Deus deu a promessa para Abraão, tornou Abraão fecundo. Isaac, Jacó, em Jacó 12 tribos, e encheu a terra, certo? Eles foram escravizados por 430 anos. Deus os tirou do Egito e levou eles para a terra prometida, certo? Lá na terra prometida, Josué entrou, levou eles para a terra prometida. E eles ficaram lá e se estabeleceram lá. Eles cresceram, se tornaram mais abundantes ainda. Porque se no Egito eles já estavam grandes, imagina na terra prometida. Só que Israel entrou numa degradação moral muito grande. Moral, política e religiosa muito grande. Se esqueceram do Senhor. E aí Deus permitiu então que o Império da Babilônia viesse e levasse eles cativos. Muita gente foi morta. Ou seja, um grande povo foi destruído. E foram dispersos. Pois bem, você imagina, um povo longe da sua cultura, escravizado, não consegue reproduzir em larga escala. Eles foram reduzidos. Só que agora a profecia diz, olha Israel, eu trarei de volta os seus filhos, e eles vão encher a sua terra. Mas gente, não faz sentido. Eles eram muitos quando estavam ali. Mas quando foram devastados, mortos, imagina, o Império da Babilônia vem e destrói tudo. O Império da Síria destrói, devasta, mata um monte de gente. Eles são levados escravizados. Não estão na sua terra, não estão no seu povo.
E a profecia está dizendo que quando o rei viesse, o rei messiânico, o Messias viesse, ele vai aproximar, ele vai reunir o povo de Israel. Mas só um pouquinho, o povo de Israel, disperso pelo mundo, não está na sua terra, ele está em menor número, a lógica é que ele está em menor número do que antes. Mas a profecia está dizendo, você pensará, quem me deu todos esses descendentes? A profecia está dizendo que quando esse povo voltar a Israel, vai superlotar Israel. A gente diz, não faz sentido. Porque antes nós éramos numerosos, os nossos inimigos nos derrotaram. Agora nós ficamos poucos. Mas quando a gente está voltando, a gente foi levado para fora de casa. Quando a gente volta para nossa casa, a gente tem mais do que antes. O que aconteceu? De onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? 22. Assim diz o soberano Senhor. Vejam, darei um sinal às nações. Elas trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços e carregarão as filhas dos ombros. Reis e rainhas os servirão e atenderão a todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Quem confia em mim jamais será envergonhado. Sabe o que Deus está dizendo? Essa é a unção, da minha explicação e da restituição. Deus estava dizendo, eu vou restituir aquilo que foi roubado. E vou restituir em porção ainda maior. Se saiu bastante, se perdeu bastante, vai voltar muito. Se você perdeu 100%, será restituído 120%. Esse povo de Israel aumentado aqui, meu Deus, pastor, mas olha só, o povo de Israel fica disperso pela terra. Meu Deus, Hitler matou 6 milhões de judeus. O que resta para a terra? E aí, pois é, mas a porta da graça se abriu. Tem um povo que não era judeu de nascimento, mas se tornou filho de Abraão pela fé. Quando voltar para Sião, vai lotar Israel. Sitiaremos Israel. E aí, mas quem são esses? De onde eles vieram? A porta da graça se abriu. Aqueles que creem se tornaram filhos de Abraão pela fé. Se tornam judeus agora, não da carne, mas da fé. Esse é o povo de Deus. Da onde são? Onde estavam todos esses? Quem pode tirar o despojo, 24? Quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem pode exigir que um tirano liberte seus prisioneiros? Mas o Senhor diz, os cativos dos guerreiros serão libertos, e o despojo dos tiranos será retomado. Pois lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei seus filhos. Alimentarei seus inimigos com a própria carne deles. Ficarão bêbados com rios do próprio sangue. Todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. 50. Assim diz o Senhor. 50. Assim diz o Senhor. Acaso sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravos para meus credores? Não. Foram vendidos por causa de seus pecados, e sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês. Por que ninguém apareceu quando eu vim? Por que ninguém respondeu quando chamei? É porque não tenho poder para libertar? Pois eu, com uma simples palavra, seco o mar, e transformo um rio em desertos cheios de peixes mortos. Visto os céus como escuridão, e cubro-os com roupas de luto. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão meus acusadores? Que se apresentem. Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado?
Todos os meus inimigos serão destruídos, como roupas velhas, comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim, em breve cairão em grande tormento. 51. Ouçam-me todos que procuram justiça, todos os que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto, aleluia. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden, sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cantos de gratidão encherão o ar. Ouça-me, povo meu, escute-me, nação minha, pois minha lei será proclamada. Meu juízo se tornará luz para as nações. Minha justiça logo virá, minha salvação está a caminho. Meu braço forte julgará as nações, todas as terras distantes olharão para mim, e aguardarão com esperança meu braço poderoso. Levantem os olhos para os céus lá no alto, e olhem para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como uma peça de roupa. Os habitantes da terra morrerão como moscas, mas minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Ouçam-me, aleluia, vocês que sabem a diferença entre certo e errado, que têm minha lei no coração. Não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos, pois a traça os comerá como se fosse uma roupa, o verme os devorará como se fosse vinho. Minha justiça, porém, durará para sempre, minha salvação continuará de geração em geração. Desperta, desperta, ó Senhor, veste-te de força, move teu braço poderoso, levanta-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje, aquele que secou as águas e fez o caminho no fundo do mar, para que seu povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão em si, cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e eles se encherão de alegria e exultação. Sim, sou eu quem consola. Sou eu quem consola. Porque então temem simples mortais que murcham como capim e desaparecem? Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos? Continuarão a temer a ira de seus inimigos? Onde está a fúria deles agora? Em breve todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome e morte não serão seu destino. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita os mares e faz as ondas rugirem. Meu nome é o Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca e me escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus e lancei os alicerces na terra. Sou eu quem diz a Israel: tu és meu povo. Desperte, desperte, ó Jerusalém. Você bebeu o cálice da ira do Senhor, bebeu o cálice do terror, virou até a última gota. Não sobrou nenhum de seus filhos para pegá-la na mão e guiá-la. Duas calamidades atingiram: desolação e destruição, fome e guerra. E quem restou para ter compaixão de você? Quem restou para consolá-la? Seus filhos desmaiaram e estão caídos pelas ruas, defesos como antílopes pegos no madeiro. O Senhor derramou sua ira. Sim, Deus os repreendeu. Agora, porém, ouçam isso, vocês que estão aflitos e completamente embriagados, mas não com vinho. Assim diz o Senhor soberano, seu Deus e defensor: vejam, tirei de suas mãos o cálice terrível, não beberão mais de minha ira. Agora darei esse cálice aos que me atormentaram e me disseram: pisaremos em vocês no pó e andaremos sobre suas costas. Aleluia. Olha só o que Deus está dizendo: agora darei esse cálice aos que os atormentaram e lhes disseram: pisaremos em vocês no pó e andaremos sobre suas costas. Ele estava dizendo: chegou o tempo que eu vou vingar os babilônios. Eu vou vingar todos os seus inimigos. Isso profeticamente é para mim e para a sua vida. Você sabe que os seus inimigos, queridos,
Nossos inimigos, eles não são carne nem sangue. Nossos inimigos hoje são inimigos espirituais. Nossos inimigos hoje são espirituais. Ouça o que Deus está falando. Vocês beberam o cálice do tratamento até a última gota. Sabe agora? Que tire de suas mãos o cálice terrível. Vocês não beberão mais do julgamento, nem da repreensão, nem da correção, nem do tratamento. Deus estava dizendo, acabou o tempo de sofrimento. Agora, eu darei esse cálice aos inimigos que atormentaram vocês. Quem vai beber agora do julgamento, do juízo, serão os seus inimigos. Pois chegou o tempo de paz e restituição na sua vida. Deus falou para o povo de Israel, essa mensagem, essa palavra é uma sentença profética para minha e para a sua vida. Esse ano, queridos, sabe de uma coisa? O cálice você já bebeu todo. Na verdade, foi Cristo que bebeu o cálice no nosso lugar, né? Mas essa repreensão, o tempo aqui aponta profeticamente para um tempo de tratamento, um tempo de sofrimento, um tempo de correção de Deus. Lembre-se, ele tomou o cálice do juízo para que você tomasse e bebesse o cálice da justiça. E você agora, em Cristo, é inserido em um tempo da restituição. Amém? Aleluia. Aleluia. Hoje até o 51, até aqui, né? É isso, né? Até o 51. É isso? Isso aí. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós cremos que chegou o tempo, ó Deus, da restituição na nossa vida. Assim como o povo de Israel que esteve cativo na Babilônia e bebeu até a última gota, Cristo bebeu o cálice do juízo em nosso lugar, para que nós pudéssemos beber o cálice da justiça. A justiça do Senhor que nos traz perdão, redenção. A justiça do céu que nos traz salvação. A tua promessa é: o cálice agora, quem beberá o cálice serão os nossos inimigos. E nós beberemos o cálice da justiça, do amor e do perdão. Quero declarar, ó Deus, na nossa vida, na vida de cada um que está aqui, restituição. Restituição daquilo que foi perdido, aquilo que terra arrasada, terra devastada, rios, fontes que se secaram, rios que perdeu a vida. A promessa, a profecia é áreas da sua vida que se secaram como rios se secam, como terra seca, vale de ossos secos, terra arrasada, devastada, fontes secas, poços entulhados. Deus está dizendo: virei e restituirei, abrirei caminhos em lugares desolados, colocarei vida em terra arrasada, resgatarei você, trarei para perto, e você será muito mais numeroso do que antes, ó povo de Israel. Será muito mais numeroso do que antes. Será muito mais frutífero do que antes. Será muito mais abundante do que antes. Pois faço uma coisa nova. Vocês não percebem? Esse é o ano da restituição. Seus inimigos beberão o cálice do juízo. Seus inimigos interiores fugirão de vocês. Se por um caminho eles entraram, por 7 eles fugirão. Se por um caminho eles invadiram a terra, fugirão por 7. Farei que os cananeus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os jebuseus, todos eles fujam de vocês, os inimigos da terra. Farei com aqueles que oprimiram vocês.
Eles olhem para vocês e saibam que eu uso. Amém, queridos? Aleluia. Essa é a promessa para o povo de Israel, profeticamente para mim e para a sua vida. Lembrando que nós vivemos tempos proféticos. Está muito próximo de Jesus voltar, estabelecer o seu reino aqui na terra. E aí, o tempo dos inimigos acabou. Logo, logo, estamos de volta para casa. Não haverá mais lágrimas, não haverá choro, não haverá dor, não haverá divórcio, não haverá separação, não haverá corrupção, não haverá perseguição, não haverá pobreza, não haverá miséria, não haverá dor no coração, opressão, não haverá escravidão, não haverá. O Senhor vingará o império da Babilônia. Isso significa o sistema de Satanás, o império de Satanás, que subjuga hoje, que nos afronta, que nos existe, que nos persegue. O Senhor virá com o seu reino. Seremos sua nação para sempre. De geração em geração lembraremos do Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Abraão. O reino de Davi, o trono dele, jamais terá fim. Em Cristo, a linhagem de Davi nunca se encerra. Amém? Essa promessa era para o povo de Israel, mas hoje, pela fé, você também é filho de Abraão. Você é povo de Israel também. Essa promessa está sobre a minha e sobre a sua vida. Creia nisso. Essas palavras proféticas, agarre elas, plante-as em seu coração. E você verá a bondade do Senhor frutificando. O Senhor restituindo você. Creia esse ano, declare isso todos os dias. Não fale aquilo que você vê, fale aquilo que você crê. Não fale sobre os inimigos que você vê. Fale sobre aqueles que estão em seu favor, que você não vê, mas que você crê. O Senhor está em seu favor. Amém? Uma boa tarde para você. Graça e paz. Continuamos amanhã em nosso devocional. A gente não para, né? Estamos aqui também na conferência. Irmãos, uma coisa. Aqui, ó. Eu tenho aqui um ingresso. E eu quero ofertar para quem quiser vir agora à tarde até à noite aqui. Quem quiser vir para cá agora tem o ingresso aqui. Quem me chamar agora está aqui no devocional. Quem está aqui no devocional. 3 horas da tarde volta, tá? Agora entrou no intervalo, volta 3 horas. Tá? Quem quiser agora, quem está aqui no devocional assistindo, tem o ingresso aqui. Pra ir aonde? Eu quero. É teu. É teu, Tô Bruno. indo. Tô indo. Tá? E o seguinte. Esse ingresso é teu, então. 3 horas da tarde pode vir pra cá. Tá? Vou deixar separado aqui pra ti. Amém, pastor. Obrigado. Amém. 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 Poderoso está aqui. Profundo, marcante, poderoso. Pastor Silvio Galli ministrou. Primeira palavra, e agora acabamos de ouvir o pastor Naor Pedrosa, também, ok? Ministrou sobre os inimigos da Terra Prometida. Lembra dos? Esses que eu citei agora, cananeus, gergazeus, perezeus. Compartilhei uma palavra dessa há um tempo atrás também. Justamente isso. Deus já tem sinalizado, Deus tem sido muito bom, né? Essa palavra, dizendo que no tempo da restituição, quando eles entraram na Terra Prometida, Deus estava restituindo Israel, né? A Terra Prometida é a restituição. E 7 inimigos, eles foram removidos da terra, né? 7 povos, né? Os inimigos de Israel. E Deus, então, estava sinalizando cada inimigo dizia a respeito a cada inimigo de Israel significa, né, algo na nossa vida quando nós somos salvos.
Deus agora inicia um tempo da restituição. E os inimigos, eles são... eles têm que sair, eles têm que correr, eles precisam ser removidos da terra. Primeiro são os cananeus, representa a justiça própria. O segundo são os heteus, é o medo. Os inimigos, justiça própria, medo. Também os heveus, eles são invasores. Também os fariseus, os vulneráveis. Quando deixa, sabe, você se sente vulnerável, você se sente amedrontado, você se sente injustiçado. Tudo isso são inimigos de você ser os inimigos que estão na terra impedem que você, são os gigantes, são os inimigos que estão ali, impedem que você desfrute da restituição. Os girgazeus fala sobre você andar na carne. Os amorreus são os caluniadores. Esses inimigos, eles também começam a correr. Eles saem diante da presença do povo de Deus. Os jebuseus fala da humilhação. Sabe, a promessa é, quando o povo de Israel chegasse ali, esses inimigos todos teriam de ser removidos. Você recebeu uma graça que é Cristo. E todos esses inimigos estão sendo removidos do seu coração. Amém? Isso foi compartilhado agora aqui. E o Senhor tem sido bom, tem liberado palavras também. Amém? Nós temos comido desse maná, desse alimento. Maná é o pão vivo, melhor, né? O maná do Novo Testamento é Cristo, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? A palavra viva que nos fortalece, que nos restaura, que nos restitui. Amém? Bruno, está separado teu ingresso aqui. Te aguarda aqui. Eu vou falar contigo pelo WhatsApp. A graça é sempre abundante, né? Vou falar contigo aí pelo WhatsApp. Eu vou tentar conseguir mais um ingresso aí para tua esposa também. Tá? Vamos ver. Mas esse aqui tá garantido. Tá Okay? bom, pastor. Eu fico muito grato pelo ingresso que o senhor me concedeu. Amém. E ficarei mais grato se o senhor conseguir mais um, mas que seja da vontade. Tá bom, tá bom. Nós dois queremos muito. Tá bom, eu sei. O Senhor sempre só quer um coração. Tá? Sempre. Amém. Sei, eu sei. Sou grato pela tua vida. Já falei que eu te amo e eu tô grato. Amém. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém, querido? Amém. Graças e paz para todos vocês. Ok, voltamos amanhã então. Amém? Nos encontramos amanhã. Oi. Pastor, tem só... Peraí, deixa eu abrir a câmera aqui. Eu não consegui comparecer, mas o meu ingresso, eu acho que ele ficou aí. Se quiser, eu posso ofertar na vida Então da... tu pode mandar teu QR Code direto agora para o Manda. Bruno. Tá aí, 2 Manda. ingressos. A graça é sempre abundante. Tá aí o Amém. ingresso. Amém. Amém. Obrigado, Emi. Obrigado pela tua generosidade aí. Amém. Aleluia. A graça. Tá vendo? É só um coração. Aleluia. Aleluia. Eu mando pra quem, pastor? Pode mandar. Tu tem o contato do Bruno ou não? Eu acho que não. Não? Ali no grupo, será que não tem? Ah, ou manda aqui pra mim que eu já encaminho pra ele. Amém. Amém. Tá bom? Pode mandar teu QR Code aqui pra mim. E aí eu já envio ali pra ele. Ok? Amém. Bruno, só avisando que não entra a alimentação, o alimento não entra nada, tá? Ok? Porque aqui tem pão e água sobrando, tá bom? Tá, pode deixar, pastor. Tudo certo. É verdade mesmo, não. O pessoal daqui da Casa Bar, né? Alimentos de fora, ok? A água pode trazer, ok? Mas também não precisa trazer porque tem fonte aqui. Amém? Amém. Só queria agradecer a Emily. Isso, maravilha. Grato Maravilha. pela vida de você também. Benção. Amém, queridos? Graça e paz. Boa tarde para vocês.